Olá, seja bem-vindo ao ICESP TV. Aqui você fica bem informado no final de semana. No programa de hoje você vai ver: o governo do DF quer regulamentar o Uber. Por enquanto, motoristas do aplicativo podem ser multados. A Associação Brasiliense de Blogueiros de Política lança portal. O Café e Conversa, blog dos apaixonados pela bebida, vai virar o website este mês. Saiba mais sobre o curso de agronomia, que oferece várias opções no mercado de trabalho. E você vai ver também: no quadro Contas no Azul, o economista Vital Fagundes recomenda investimento no Tesouro Direto. No meio ambiente e sustentabilidade, o professor Bernardo Verano alerta para o problema das queimadas no DF. Cinema. O professor André Cunha recomenda a comédia Que Mal Fiz a Deus. O ICESP TV está no ar. Boa tarde. O governo do DF ouve todos os segmentos envolvidos para regulamentar o Uber. O aplicativo de prestação de serviço de transporte individual causa polêmica em vários estados. Os taxistas, por causa da concorrência, são contra o serviço. O Uber gera discórdia entre taxistas de todo o mundo e motoristas que usam o aplicativo. Eles alegam que é um serviço ilegal e sem nenhum tipo de alvará. O aplicativo foi criado em 2009 e opera em mais de 50 países. No Brasil, funciona desde maio do ano passado. Toda transação é feita pelo aplicativo, desde o cálculo de preço pelo trajeto percorrido até o pagamento com cartão de crédito, que fica cadastrado no sistema da empresa. Um dos principais argumentos dos taxistas que defendem a proibição do aplicativo é a concorrência desleal. O motorista de táxi precisa pagar taxas anuais e o valor de exames técnicos e psicotécnicos a cada 5 anos. Por outro lado, os taxistas ficam isentos de impostos como IPVA, além de IPI e ICMS, na compra de veículos novos. Nós trabalhamos autônomo, autorizado pelo governo do Distrito Federal, você entendeu? Nós temos o nosso sindicato, que está do nosso lado. A nossa categoria está sendo massacrada, tá? Com essa tal de Uber que já veio rejeitada de lá de onde ela começou vindo. Foi para São Paulo, foi para Belo Horizonte. E aqui, se as autoridades competentes não tomarem as providências, vai acontecer o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu lá fora, porque é insuportável uma situação dessa. Nós pagamos todos os impostos, nós somos motoristas cadastrados, tudo responsável, com habilitação. Saiu até matéria que o motorista de Praça de Brasília não tinha habilitação. O governo do Distrito Federal publicou no Diário Oficial os nomes dos integrantes da comissão que vai avaliar o uso de aplicativo de táxi executivo, como o Uber. O grupo será coordenado pelo secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio, e terá até 90 dias para criar uma solução de regulamentação para o problema. No início de agosto, o governador Rodrigo Hollenberg vetou um projeto da Câmara que proibia o uso de aplicativos como o Uber por motoristas sem permissão de táxi. Hollenberg disse entender que o projeto tinha vários vícios de inconstitucionalidade e anunciou a criação do grupo de trabalho. O veto ainda não foi apreciado pelos deputados. Na ocasião, Hollenberg também declarou que continua valendo a legislação atual. O artigo 231 do Código Nacional de Trânsito diz que qualquer meio de transporte individual remunerado de passageiros precisa de autorização do Estado para funcionar. Procurado por nossa equipe de reportagem, os motoristas do aplicativo Uber informaram que não estão autorizados a falar. A infração de transitar efetuando transporte remunerado de pessoas quando não licenciado para esse fim é uma infração média e tira 4 pontos na carteira. A multa é no valor de R$ 85. A Associação Brasiliense de Blogueiros de Política lançou o portal em solenidade na Câmara Distrital. A iniciativa, que visa aproximar a sociedade do governo, conta com o apoio dos deputados. A Associação Brasiliense de Blogueiros de Política lançou o portal oficial no dia 12 de agosto. O evento ocorreu no auditório da Câmara Legislativa do DF e contou com a presença de várias autoridades. Participaram o deputado distrital Chico Leite, do PT, deputado distrital Rodrigo Delmasso, do PTN, e o presidente do Tribunal de Contas do DF, Renato Rainha. 19 blogueiros se uniram e criaram, em dezembro de 2014, a Associação Brasiliense de Blogueiros de Política. A instituição foi criada para lutar pelo reconhecimento e o fortalecimento dos blogueiros junto aos agentes públicos. O presidente da associação, jornalista e professor,
Francisco de Paula Lima Júnior, destacou a importância do portal. Olha, esse portal ele é importante para a sociedade, porque ele é mais um meio de acesso da sociedade à Associação Brasiliense dos Blogueiros de Política. Nós surgimos em 9 de dezembro passado com 19 associados, hoje somos mais de 40. O certo é que ele é mais uma confirmação do reconhecimento do trabalho da associação junto à sociedade, junto à classe política brasiliense do DF e do entorno, aliás. Para a deputada distrital Luzia de Paula, é importante o apoio político à iniciativa. Nós apresentamos um projeto de lei onde nós criamos o Dia do Blogueiro, né, e tivemos a oportunidade já de, em 2 momentos, encontrar esse grupo para homenageá-los. Além disso, apresentei uma emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, onde garante o mínimo de 10% do orçamento da comunicação do Distrito Federal para esse segmento, para o segmento das mídias, não só os blogs, mas também a TV comunitária, os jornais comunitários, porque a informação e a notícia que está mais perto e que chega mais rápido em todos os espaços e principalmente junto àqueles que não têm a condição de ter uma informação da grande imprensa. Então chega o jornal comunitário e hoje todo mundo tem um celular. O diretor de comunicação, Fred Lima, da associação, explica como é fácil se tornar um associado. O estatuto exige 6 meses de atuação no blog, né, de existência do blog. Não adianta também, por exemplo, querer criar um blog hoje e já querer participar da associação. Então são 6 meses. O segundo passo é que tem que mandar por escrito ou por e-mail uma solicitação de ingresso, entendeu, para participar da associação. É assim que funciona. E por último, tem que ser um blog de política. Não pode ser assim, um blog que faça uma cobertura da saúde, por exemplo, mas tem que focar a política da saúde. Não pode ser um blog que fale sobre moda, por exemplo, entendeu? E não fale de política. No início, a Associação Brasiliense dos Blogueiros de Política contavam apenas com 19 associados. Hoje, mais de 40 pessoas compõem o quadro. O portal é o meio encontrado pelos diretores da associação para diminuir o caminho entre a sociedade e o governo. O deputado Chico Leite conversou com alunos de jornalismo do ICESP sobre ética. Ele também falou sobre as manifestações contra o governo federal. O procurador de Justiça, professor de Direito Penal e deputado distrital Chico Leite, do PT, em palestra na Faculdade CESP, no Guará, falou sobre o problema da ética no jornalismo, a falta de liberdade do profissional em expressar a opinião, por causa dos anunciantes. Estes, por financiar os veículos de comunicação, acabam decidindo o que é publicado. A minha impressão é de que há uma ética só aplicada ao exercício das profissões. No caso do jornalismo, nós temos durante esse século XX a influência muito grande e nefasta do poder econômico, ao ponto de a liberdade de imprensa não ser bem a liberdade do jornalista de expressar a sua opinião, mas a liberdade de quem anuncia, de quem paga os anúncios. Essa, na minha opinião, é uma grande dificuldade do jornalista exercer os seus conceitos éticos. Em relação às manifestações contra o governo Dilma, o deputado acredita ser fundamental que a população se expresse num país democrático. O fundamental é que a população se organize. Eu não acredito em heróis, em guias. Eu acredito na organização da sociedade para defender suas bandeiras. De maneira que, na minha avaliação, essa é a consolidação da nossa democracia. A possibilidade da população se organizar nos moldes do que a Constituição rege e expressar sua opinião na rua contra esse ou aquele governo, não importa. Os alunos da faculdade CESP gostaram muito da palestra e tiraram dúvidas sobre a ética no jornalismo. Eu achei importante a abordagem dele, diferenciando a questão da moral individual e a questão da ética, que tem que ser uma coisa mais coletiva e abrangente. Ele deixou bem claro para muita gente, na visão dele, e tirou a dúvida de muita gente que muita gente tinha sobre o jornalista e a empresa, a questão da empresa autoritária em cima do trabalho do jornalista e o jornalista sendo submisso àquela situação. Como não também podia deixar de faltar, entrou também a questão da política, né? Muita gente tem dúvidas sobre ética na política, sobre a questão do impeachment, um possível impeachment da Dilma Rousseff,
né? Então foi tirada todas essas dúvidas e todos saíram daqui com certeza com a mente mais aberta e mais esclarecidos nessas questões. O curso de agronomia do ICESP já formou muitos profissionais. Avaliado com nota 4 pelo MEC, oferece várias opções de atuação no mercado de trabalho. O curso de agronomia das faculdades ICESP de Águas Claras no DF iniciou as atividades no primeiro semestre de 2011. O engenheiro agrônomo trabalha em diversas áreas do setor agrícola, atividade fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. E a faculdade prepara o aluno para o exercício pleno, atendendo à demanda do clima e às características regionais. Atualmente, a faculdade tem 50 engenheiros agrônomos formados pela instituição. Todos com CREA, atuam profissionalmente em diversas áreas da agronomia. Dentro da cidade tem N possibilidades. Uma é mexer com jardinagem e paisagismo, projetos. No campo, eu acho que é maior ainda, né? Você vai mexer com agronegócio, você vai ter a opção de mexer com grandes plantações de soja, de milho, você vai mexer com fruticultura, você vai mexer com gado, com boi, você vai mexer com suinocultura, você vai mexer com caprinocultura, ou seja, a possibilidade é muito grande. Eu, particularmente, eu não conheço um curso tão completo quanto a agronomia. Escolhi mais o curso de agronomia por causa do mercado de trabalho, em relação à minha família, porque minha família toda mexe com agricultura e pecuária. Em setembro de 2014, o curso foi avaliado pelo Guia do Estudante da Editora Abril com 3 estrelas e nota 4 no MEC, sendo assim considerado como um dos melhores dessa área no DF. A premiação foi muito comemorada, pois de tantas instituições no país, poucas conseguem tanto reconhecimento, fazendo dessa escolha de graduação um futuro promissor. O engenheiro agrônomo ele pode atuar em várias áreas, tem vários segmentos para ele trabalhar. Ele pode atuar com desenvolvimento de semente, melhoria genética, pode trabalhar com solo, pode trabalhar com água, pode trabalhar na área de irrigação. Hoje, a profissão de engenheiro em si não é só visado para rural, igual muita gente pensa, né? O engenheiro agrônomo atua tanto em paisagismo, quanto em degradação do solo, quanto em até construção civil. Hoje, se existe agrônomo atuando na área. Depende do formato, depois escolher uma área que ele vai, tanto para a espécie animal, como manejo de animais, manejo de solo e vegetal, entre outras oportunidades. O coordenador do curso de agronomia da Faculdade CESP em Águas Claras fala sobre o mercado de trabalho e a importância do engenheiro agrônomo para o país. O curso de agronomia pode beneficiar a sociedade de várias formas, né? Afinal de contas, moramos no Brasil, que é um país essencialmente agrícola e agropecuário. O engenheiro agrônomo hoje ele tem atuação garantida no mercado de trabalho e ele pode beneficiar a sociedade com projetos, né? Pode beneficiar a sociedade com trabalhos de consultoria na área agrícola, pode beneficiar a sociedade com projetos de terceiro setor, né? Atuando em outras áreas. Hoje em dia o engenheiro agrônomo ele é um analista ambiental, ele trabalha não apenas na área agrícola, mas também na área ambiental em geral. O curso de agronomia vem tendo uma crescente nos últimos anos, que é observada facilmente, né? Quando você abre a internet, quando você lê revistas, sempre falando da atividade agrícola, sempre falando do aumento da produção. Nesse exato momento está nascendo gente, né? Está aumentando, tem mais gente chegando no mundo. Então o que acontece? Precisa de alimento. E esses alimentos, eles advém da atividade do engenheiro agrônomo. Então o engenheiro agrônomo pode beneficiar a sociedade de várias formas. E eu diria para você que é um curso fascinante, é um curso fantástico, né? É um curso robusto, não é um curso fácil, que fique o recado aí para quem está interessado no curso de agrônomo, não é um curso fácil, é um curso de 10 semestres, é um curso em que você precisa ter realmente uma dedicação, um empenho, é um curso de bacharelado. Você sai daqui como engenheiro agrônomo, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, te dá esse título de engenheiro, né? Então, assim, mas eu aconselho fortemente você a fazer parte desse mercado, porque é um mercado que está crescendo, é um mercado crescente e não tem como voltar. Afinal de contas, produção de alimentos é só para frente, vai ter que crescer a cada ano, a cada dia. Então fica o recado para você, vem para o curso de agronomia. O jornalista e professor Romualdo de Souza é também um apaixonado por café. Autor do blog Café e Conversa, que este mês vira site, ele concedeu entrevista ao ICESP TV.
Romualdo de Souza, jornalista há 30 anos, correspondente da Rádio Jornal do Comércio e da Rede Católica de Rádio, tem uma paixão, o café. Professor do curso de jornalismo do ICESP, gosta de preparar um café especial antes da aula na sala da agência de comunicação. O produto de hoje é de Taquaritinga do Norte, agreste de Pernambuco. O método é a prensa francesa. Meio litro de água para 40 gramas de café. Primeiro esquenta a água, depois coloca o pó. Mexe e espera 4 minutos para a decantação, para apurar o aroma e o sabor. Depois prensa e serve. Alunos e professores são fregueses deste momento especial. O professor Romualdo é juiz da Associação de Baristas do Centro-Oeste. Qual o seu trabalho como juiz na Associação de Baristas do Centro-Oeste? A ideia é selecionar os cafés que são preparados para que o cliente, o consumidor, tome um café de qualidade. E quais são os elementos mais importantes num julgamento? É se o café realmente tem a informação que foi passada pelo barista, portanto ele tem de conhecer o café. Se o café está na temperatura ideal, nem muito quente, nem muito frio. E, sobretudo, se o café foi servido numa xícara, só a quantidade ideal de se tomar, porque muitas vezes os baristas gostam de servir café com tanta intensidade que o café fica transbordando. E isso, de certa forma, é um desleixo. Portanto, é a qualidade do café, o capricho como o café é servido e, sobretudo, se o barista não souber o café que ele está servindo, ele está reprovado. Ele tem de conhecer o café que serve. O brasileiro aprecia o café especial? O brasileiro ainda está começando a conhecer o café especial. Durante muitos anos, o bom café do Brasil era produzido para exportação. Tanto é que ainda hoje o Brasil é o maior exportador de café do mundo, embora não seja o maior consumidor. Então o Brasil exporta café de qualidade, mas também exporta café que não passou por qualquer processo de seleção. Então o brasileiro está começando a tomar café de qualidade, sobretudo por causa de oportunidades como essa que vocês estão dando, para que a gente explique ao consumidor que no Brasil tem café de qualidade e que é possível tomar café de qualidade você sentindo todas as nuances do café, o cheiro, o aroma, os sais minerais, sentindo o efeito da cafeína penetrando na sua mente, porque a cafeína faz um efeito inigualável. E qual é a diferença do café popular para esse café especial? Vamos imaginar que é um processo de seleção em que o café especial, pelo custo, pelo processo de seleção, pela certificação, custa bem mais que o chamado café comum. O café comum é o resto do resto do resto, é a 15ª geração do que há de mais ruim no café. Como é que faz esse processo? Na hora em que o café é colhido, claro, passa por todo o processo também de escolha de grãos na hora de plantar. Mas mesmo os grãos selecionados, depois de colhidos, tem os grãos muito bons e os grãos que vão perdendo a qualidade, aqueles que não conseguiram atingir toda a maturidade. Então, naquele instante, o grão de qualidade é separado por algumas peneiras, alguns níveis de peneira, e os que são de baixa qualidade, eles vão sendo deixados de lado. E aí esses grãos que vão sendo deixados de lado não passam por qualquer processo de seleção, então vão entrar na fila dos chamados cafés populares. E o que você destaca no blog Café e Conversa? Eu destaco a audiência, as pessoas gostam muito de saber, de ter dicas, de ter informações. Vou lhe contar uma história. Eu trabalho numa rádio na cidade do Recife e tem um quadro diário que chama-se Café e Conversa na Rádio Jornal. Na sexta-feira passada, uma ouvinte estava numa cafeteria e mandou uma mensagem e imediatamente eu respondi a mensagem. A pergunta dela é: cheguei numa cafeteria, foi servido o café e uma xícara pequena ou um copinho pequeno com água. Então ela me mandou uma mensagem: para que serve essa água? Então eu pedi para que ela esperasse, colocasse os fones de ouvido, ouvisse a rádio que eu responderia a pergunta. Portanto, o ouvinte gosta de ser tratado com carinho, da mesma forma como o consumidor gosta de ser tratado com carinho. A propósito, a água em geral servida nas cafeterias serve para limpar o paladar. É que às vezes você chega na cafeteria com vários sabores na sua boca. Então, é como você toma um pouco de água, limpa o paladar e prepara o seu paladar
para tomar um café de qualidade. Então eu destaco essa interatividade. Sempre, eu nunca deixei uma só pergunta sem resposta e de preferência em cima da bucha. Nesses cafés, por que não é recomendável o uso de açúcar? Primeiro porque o açúcar já tem, como nós costumamos falar, tem tantas propriedades que não fazem bem à saúde, mesmo em outros produtos, o açúcar já está sendo, digamos, deixado de lado. No caso do café, porque interfere no sabor do café. E quando se acostumou a tomar café, as pessoas se acostumaram a tomar café com açúcar, na verdade elas estavam tomando café com açúcar para maquiar o café, porque o café era tão ruim, de tão amargo que aí era necessário ter um adereço, que era o açúcar. Um café de qualidade, quando você toma o primeiro gole de um café de qualidade, você já sente que não há necessidade de açúcar. E uma dica importante é, claro que tudo isso é um processo, que a gente não aprende do dia para a noite, e uma dica importante é, pelo menos o primeiro gole tome sem açúcar, que com o passar do tempo você vai acostumando o seu paladar a tomar café sem açúcar. Agora um detalhe, café ruim nem com açúcar.